Boa tarde a todos do Núcleo Espírita Fraternidade Amor. Meu nome é Alessandra e hoje eu vou compartilhar com vocês, no Prosa com o Chico, um conto do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E o conto que eu escolhi para compartilhar com vocês tem muito a ver com a minha profissão. Eu sou professora, lecionei durante 13 anos e hoje eu trabalho com a evangelização infantil no núcleo. Então, quando eu li esse conto, eu logo pensei, vai ser esse que eu vou compartilhar com os meus amigos, porque esse conto tem como base a educação e por isso me chamou tanta atenção. O conto se chama A Horta Educativa. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai fazer uma breve reflexão. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, ela observou que eles precisavam do grupo escolar. O senhor Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise e embaraço. E o salário no fim de mês dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recurso para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, eu espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo, prometeu o menino. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olhem a couve, a alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada molho de couve ou cada repolho valia 1 tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro em um cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Essa linda história, primeiro me fez refletir sobre uma coisa: como é que Deus não desampara ninguém? Nunca estamos sozinhos e desamparados. E o jeito que Deus achou de ajudar essa família numerosa que estava toda espalhada foi arrumar uma madrasta bondosa e generosa, que foi a Dona Cidália, que fez o primeiro pedido para o senhor Cândido, que era reunir os filhos. Olha que bênção! Primeira coisa que ela falou: eu quero todos os filhos reunidos aqui. Depois, neste conto, a gente vê o olhar dela para aquelas crianças. Ela percebeu que eles não estavam frequentando a escola e ela sabia o quanto era importante o estudo e a educação para aquelas crianças. Então, mesmo numa época tão difícil, aonde eram muitos filhos e o dinheiro era pouco, ela teve uma ideia, com certeza uma inspiração divina, né? Ela teve a ideia de plantar uma horta e com o dinheiro arrecadado com a venda dos produtos da horta, ela iria comprar o material escolar para as crianças poderem frequentar a escola. E aí ela chamou o Chico e falou: nós vamos plantar e você vai ficar responsável pela venda. E Chico, sempre muito bem disposto, aceitou na hora, né? Pode contar comigo que eu vou vender.
e tudo era guardado num cofre, até que no final, quando eles foram contar o dinheiro, eles viram que dava para comprar os materiais necessários para as crianças frequentarem a escola. Então, olha que coisa legal, né? Segunda coisa que eu pude perceber, né, que nós podemos refletir com essa história, o valor do trabalho. Chico, desde pequenininho, começou a perceber, através dessa ação da sua madrasta, o valor do trabalho. Ele viu que, trabalhando, a gente pode conquistar as coisas, né, com o suor do nosso trabalho. E o trabalho é uma lei natural de Deus, é uma das leis de Deus, né? Então, Chico, ele se dispôs a trabalhar e a ajudar para que ele conseguisse frequentar a escola. E Chico se dispôs a ir vender essas hortaliças, esses legumes, né? Então, ele primeiramente ele não teve vergonha do trabalho, né? E o trabalho, ele é uma lei natural de Deus, é uma das leis de Deus, a lei do trabalho. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 676, Kardec pergunta aos espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento de sua exigência, de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, o que os espíritos respondem para Kardec? Que o trabalho, ele é uma consequência da lei, da natureza do nosso corpo. Nós precisamos trabalhar para a gente ter o nosso sustento. Então, o trabalho ele tem duas funções. É expiação e, ao mesmo tempo, ele é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, sem o trabalho, o homem não evolui intelectualmente. O homem, ele ia sempre permanecer como se estivesse na infância, se não fosse o trabalho. Porque é no trabalho que o homem tem inspirações para desenvolver o seu intelectual, para se melhorar, para avançar. Então, por isso é que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. E há aquelas pessoas que têm um físico mais fraco, o Deus deu ao homem a inteligência, né, para compensar. Já que ele não tem muita força braçal, então Deus deu a inteligência, uma inteligência mais apurada, para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho intelectual, né? Já que ele não pode exercer o trabalho braçal, mas, de qualquer forma, é sempre um trabalho. Então, o trabalho é bênção de Deus, é ferramenta que Deus usa para a gente evoluir. Também, no livro Doutrina Escola, o médium Chico Xavier psicografa uma mensagem ditada por Emmanuel. E essa mensagem fala o seguinte: quando o teu próprio trabalho te pareça impossível, quando a dificuldade e o sofrimento te surjam a cada passo, quando te sintas à porta de extremo cansaço, levanta-te, trabalha e segue adiante. Então, essa mensagem que foi nos dada por Emmanuel, através do Chico, ele fala para a gente que diante de qualquer dificuldade,
quando a gente pensar que o nosso trabalho está sendo muito difícil, quando a gente estiver passando por muita dificuldade, por muito sofrimento, quando a gente estiver exaurido, morto de cansado, qual que é o conselho de Emmanuel? Levanta-te e trabalha e segue adiante. Porque ficar sentado, parado, com as mãos na cabeça, desesperado e chorando, isso não leva a nada. Então, quando a gente está sofrendo, está desesperado, quando a gente vai para o trabalho, a gente até esquece dos nossos problemas, não é mesmo? Então, o trabalho ajuda a gente a esquecer das dificuldades e a seguir em frente. E aí, tem mais uma mensagem que fala assim: é no espírito do trabalho que o homem encontrará forças para se curar, pois o serviço pode cansar o corpo, mas ele descansa a alma do tédio e da rebeldia. É nesse sentido que Chico Xavier recebeu do mundo espiritual a seguinte trova do poeta Cristóvão Barreto: para as tristezas da vida, trabalho é o grande remédio. Então, a mensagem que eu tirei desse conto de Chico, A Horta Educativa, foi exatamente essa. Para as dificuldades da vida, para a tristeza da vida, para tudo, trabalha. Levanta-te e trabalha, porque é no trabalho que a gente encontra o descanso para a nossa alma. O trabalho, ele nos cansa fisicamente, mas ele descansa a nossa alma, né? Do tédio, da rebeldia. Se não fosse o trabalho, a gente não evoluiria, a gente não iria para frente, a gente não descobriria novas coisas, não aprenderia. Então, o trabalho é bênção de Deus. Foi essa a mensagem que eu tirei dessa história tão bacana de Chico Xavier, e fiquei com mais ainda admiração pela madrasta dele, Dona Cidália, porque ela teve esse olhar amoroso, esse olhar de mãe mesmo para com os filhos do Senhor Cândido, né? E ela conseguiu, tendo essa ideia, essa inspiração de fazer essa horta, ela conseguiu com que todos os filhos fossem para a escola no ano seguinte. Então, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima.